O tema desta noite é: não duvide, mas creia. Amém? Se você puder falar isso para alguém, diga assim: não duvide, mas creia. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então vamos lá, diz assim, no dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Leia comigo bem forte. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu. O que Jesus respondeu? Você pode dizer isso para alguém bem forte? Tenham fé em Deus. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Diz aqui ainda: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que é verdade? Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Continuando, leia comigo bem forte. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, quem ora aqui? Quem é que ora? Amém? É importante, porque ele diz assim: quando estiverem orando. Ou seja, se não orar, fica difícil, né? Se não orar, nada acontecerá. Quando estiverem orando, há uma pressuposição, há uma expectativa do Senhor Jesus que você ore. Então diz aqui: quando estiverem orando, perdoem o que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Para encerrar juntos bem forte, vamos lá? Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Misericórdia. Amém? Oremos mais uma vez. Pai querido, obrigado por essa palavra, por esse texto. Obrigado pela tua presença em nosso meio. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, ó Pai, pela virtude, pelo poder do Espírito que está operando em nosso meio, em nossas vidas. Eu peço a orientação, a sabedoria e a graça do Senhor sobre nós, para que a partir desta verdade, o teu propósito se cumpra em nós, o seu nome seja honrado e glorificado, e que cadeias sejam quebradas, vidas sejam salvas, libertas, em nome de Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. Amém? Como eu disse, então o tema é: não duvide, mas creia. Eu quero falar nessa noite um pouco sobre a oração e sobre uma atitude correta acerca da oração. Bom, primeira atitude correta acerca da oração é que nós precisamos orar. Talvez você, como eu, fale em não orar. Nós falamos sobre oração, pensamos sobre oração, ensinamos sobre oração, lemos sobre oração, mas não oramos. Então o primeiro ponto que nos importa nessa noite é nos corrigirmos nesta falha de não orarmos. Você pode pensar: mas eu oro. Parabéns, continue orando. Mas acredito que a maior parte de nós, não porque não cremos, não porque não damos importância ou grande estima à oração, mas simplesmente porque nós não oramos. E nós precisamos fazê-lo. O Senhor Jesus está ensinando aqui, e Ele, conforme Ele é próprio, Ele faz uma demonstração, Ele cria uma situação, de forma a despertar nos seus discípulos um questionamento, um assombro. Preste atenção, porque muitas vezes Deus está fazendo isso contigo e você não está percebendo. Olha que interessante, a Bíblia diz que eles passaram por um local, havia uma figueira, ela estava sem frutos, diz aqui, e depois, no outro dia passaram novamente pelo mesmo local e ela estava seca. Por quê? Porque Jesus havia amaldiçoado aquela figueira. E os discípulos perceberam quando Jesus passou e amaldiçoou a figueira, e perceberam quando retornaram, ela estava seca desde a raiz, e perceberam que isso não é normal, isso não é natural, não é comum. E
comentaram com o Senhor Jesus. Então perceba que o Senhor Jesus aqui, mais uma vez, ele não começa a falar sobre oração simplesmente, mas cria uma situação, cria uma oportunidade para que no coração, na mente dos seus discípulos, houvesse um estalo, uma atenção, uma percepção. Sabe, amados, que infelizmente nós vivemos num período de muitos estímulos, somos extremamente estimulados, nós temos informação o tempo todo. Você que, quem sabe, trabalha aí com internet, um smartphone, ou às vezes até por lazer, a gente está o tempo todo, à noite, acorda, pela manhã a primeira coisa é pegar o celular, muita informação, ou TV, quem gosta da TV, muita informação, muito estímulo. As crianças hoje são diferentes de 10, de 20, de 30 anos atrás, em virtude do excesso de estímulos. Não vou entrar no mérito dessa questão, mas para você entender que muitas vezes estamos tão estimulados com tantas coisas que o Senhor vem com estímulo e a gente não percebe. Nós não percebemos. Passamos pela figueira seca e nós não percebemos que o único motivo dela estar seca era para que eu me atentasse. Não havia necessidade nenhuma de Jesus secar, fazer com que aquela figueira se secasse, a não ser despertar nos seus discípulos um princípio bíblico e despertar em nós. Então o primeiro ponto aqui é: precisamos orar. Segundo ponto é: fique atento aos estímulos que o Senhor tem colocado na sua vida. Entendeu isso? Isso é muito importante, porque se Jesus passasse ali com os discípulos e eles não percebessem e não questionassem o Senhor acerca daquele fato, hoje nós estaríamos pregando outra coisa. Eles não teriam aprendido acerca dessa verdade. Esteja atento, não passe o dia, a noite apenas na correria. Entenda que o Senhor está falando conosco em todo o tempo. Quem crê que Deus fala conosco aqui? Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele fala, Ele comunica conosco. O fato é que muitas vezes nós não percebemos. Mas continuando então, Pedro lembrou do que havia acontecido e disse: olha, mãe, essa figueira que o Senhor abençoou ficou seca. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Será que é preciso ter fé em Deus, amados? E esse é um dos termos, é uma das expressões que caiu no comum, na vala comum. Você ouviu alguém falar: tenha fé em Deus, é aquela mesma situação de alguém perguntar: você está bem? O que nós respondemos? Se alguém te pergunta: você está bem? O que você responde? Sim. Quando você pergunta se alguém está bem, todo mundo responde o quê? Estou bem. E se você perguntar: você está bem? A pessoa falar não, você fala: cara, por que eu perguntei? Né? Porque agora a conversa vai ter que se estender. Por que não está bem, criatura? Né? E cai na vala comum. Então nós perguntamos: por que você está bem? E nós, bem. Ouvir ou falar tenha fé em Deus, também é a mesma coisa, caiu na vala comum, tanto faz, tanto fez, alguém te falar tenha fé em Deus, ou você dizer tenha fé em Deus, ou nós ouvirmos tenha fé em Deus, e não pode. A palavra tem poder, amém, amados? O inimigo não pode apagar a palavra. Então o que ele faz? Ele a torna comum. É como a oração do Pai Nosso. Vamos jogar futebol? Vamos. Faz a oração do Pai Nosso. E depois? Depois, como diz o outro, pautora. E depois? Cervejada, comemorar. Mas teve um Pai Nosso no meio do caminho, não teve? Teve, lógico que teve. Cai na vala comum, é qualquer coisa, tanto faz, tanto fez. Jesus diz: tenham fé em Deus. Você pode dizer para você mesmo: tenha fé em Deus? Amém? O salmista falou para ele mesmo: porque está abatida, ó minha alma. Será que eu posso dizer: Pablo, tenha fé em Deus? Você pode olhar no espelho e falar para você mesmo: tenha fé em Deus?
E ele continua então a explicar alguns princípios. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, ou conforme a versão mais literal, em verdade, verdade vos digo, amém, amém, eu vos digo, o que eu afirmo é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito, amém? Olha, amados, nós podemos encarar esse versículo, porque ele nos afronta, esse versículo nos confronta, porque quem aqui já orou para um monte e ele saiu do lugar? Levante a mão, vamos ver. Dá uma mexidinha, vamos ver, quem orou um monte, não saiu, mas deu aquela mexida. Nada? Nem uma folhinha? Peraí, então esse versículo ele nos confronta. Por que não acontece isso? Estamos falando de princípios. A primeira coisa que a nossa mente carnal pensa: então por que eu nunca vi acontecer? Ou se alguém falar isso para mim, ou se eu estivesse lá, eu falar: então faz aí que eu quero ver. Porque era isso que falavam para Jesus toda vez: faz um milagre, faz um sinal. O mestre sinaleiro, né? Faz um sinal aí para nós. Jesus nunca fez sinal quando pediam para ele. Você pode perceber. Ele fez vários sinais, mas nunca para satisfazer a carnalidade de alguém, a afronta de alguém, a dúvida carnal de alguém. Nós não temos obrigação nenhuma de provar nada a ninguém. Cristo não veio provar nada a ninguém. O problema é que a nossa carne, ela clama por autojustificação. A nossa carne clama por estar certa o tempo todo. Quem aqui quer estar certo o tempo todo? Levanta a mão, vamos ver. Poucos. Eu achei que todo mundo. Quem aqui é casado e naquele momento ali da conversa mais a miúde, mais intensa, quer estar com a razão? Levanta a mão, vamos ver. Começou a aparecer alguns aí. Nós queremos ter a razão. Isso impede a nossa fé. Quando Jesus estava na cruz, falava: ora, mas você ressuscitou morto, curou enfermo, desce da cruz, mostre que você tem razão, mostre que é verdade que você disse. Jesus não deu ouvidos. Meu irmão, minha irmã, a nossa fé não precisa provar nada a ninguém. Ela prova, ela demonstra, ela gera frutos, mas isso não cabe a nós. Nós obedecemos a palavra do Senhor. O carnal, a mente que está cega pelo inimigo, ela não quer crer. Ela não diz assim: se você faz então um monte sair do lugar. Mas não é para que ela creia, é uma afronta. O que Jesus está dizendo é: se você crer sim, meu irmão, o impossível pode acontecer, e o monte pode sair do lugar. Sem dúvida, se ele falou que é verdade, é verdade. A questão é: qual o motivo? Qual a razão? Presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Qual a razão? Por que o monte sairia do lugar? Ora, se não tiver um motivo, por que Deus vai fazer isso? Por que a figueira secou? Para que os discípulos questionassem, aprendessem algo. Deus não é um mágico. Deus não está fazendo entretenimento. Apesar de muitos tratarem eventos religiosos, cultos dessa forma, como se Deus fizesse entretenimento.
Deus responde orações, amém? Você crê que Deus responde orações? Deus responde. Tenha fé em Deus, Ele responde orações. Agora, Ele responde, não quer dizer que Ele responda o que eu quero ouvir, porque quando eu pergunto algo para Deus, Ele pode responder sim ou não, mas isso é fato, se não duvidar no seu coração. Agora eu lhe pergunto, como está o seu coração? Porque a Bíblia diz, cuida do teu coração, porque do teu coração procedem todas as fontes da vida. Se você crê no teu coração, o mais importante é o coração. O Evangelho, ele precisa sair daqui e fixar aqui, no coração. Alguém já disse que por uma questão de centímetros, pessoas passarão a eternidade no inferno, porque o Evangelho entrou aqui, a pessoa compreendeu o Evangelho, mas por alguns centímetros não chegou aqui no coração. Sabe o Evangelho, compreende o Evangelho, mas não permite que o seu coração seja transformado. Se você crê no seu coração, agora é lógico, se o meu coração crer no Senhor, o que eu pedir a Ele será feito, porque eu não pedirei nada para mim. Essa é a dinâmica do reino. Primeira tentação do Senhor Jesus lá no deserto, Ele estava com fome. O diabo falou, olha, tem umas pedras aqui, ó, transforma em pão. Eu te pergunto, é pecado transformar pedra em pão, meus irmãos? É pecado transformar pedra? E por que Jesus, caso Ele transformasse a pedra em pão, Ele estaria pecando? Você já parou para pensar nisso? Ora, por que seria errado transformar a pedra em pão, pelo amor de Deus? Jesus transformou água em vinho, sim ou não? Porque se Ele transformasse a pedra em pão, Ele estaria utilizando a glória, o poder, para Ele. E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para? Qual que é o primeiro mandamento? Quem sabe o primeiro mandamento? Com toda a sua força, todo o seu entendimento. E o segundo? Amar o próximo. Servir. Se eu tenho coração, se eu crer no meu coração, se eu tenho o coração convertido, o que eu pedir a Deus, Ele fará. Porque eu não pedirei para mim, eu pedirei para Ele, para o próximo. Essa é a questão. Esta é a questão. Homens de Deus que oraram e enfermos foram curados, morreram enfermos. Isso nos assombra. Primeiro porque nós ainda temos uma mente carnal que entendemos que a morte é o fim. Não temos uma cosmovisão correta. Quando nós finalmente entendermos que a morte não é o fim, nossa vida será bem melhor, bem mais leve, bem mais tranquila. A morte é triste. A morte, ela entristece, nos surpreende de forma negativa, mas ela não é o fim. Você crê que a morte não é o fim? Amém? E ele continua aqui. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem, primeiro tem que orar. Muitas vezes a pessoa questiona, mas o fato, a verdade é que ela não ora. Ela pede para alguém orar, ela pede para o pessoal da intercessão orar, ela dá o nome dela na oração, mas ela não ora. Eu lhe pergunto nesta noite, e você precisa ser sincero consigo mesmo, você ora? Você tem orado? Porque ele diz, quando vocês orarem, ele não diz, ó, antes de vocês orarem.
quando eu orar, quando você orar. Ou seja, se não orar, nada ocorrerá. E aí as coisas começam a fazer sentido, porque se nós formos sinceros, nós vamos reconhecer que nós não oramos. Quando vocês orarem, quando vocês estiverem orando, diz aqui o 24, e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. E mais uma vez é um confronto, porque alguém prontamente aqui pode me dizer: olha, eu já orei, pedi e não recebi. Quem aqui já orou pedindo algo e não recebeu? Levante a mão. Creio que todos. O que ocorre então? Será que é um curto-circuito? Será que é um problema do que Jesus está falando? Antes de continuar aqui em Marcos, vamos voltar lá para Tiago. Vamos ir para Tiago. Abra sua Bíblia comigo em Tiago. Tiago capítulo 1. Tiago está ali quase no final do Novo Testamento, quase no final da Bíblia, depois de Hebreus, antes de Pedro. Tiago. Tiago capítulo 1. Tiago é uma carta muito prática, muito direta, vai direto ao ponto. E ela é escrita para o povo de Deus. Diz aqui o versículo 1, eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus, espalhado pelo mundo inteiro. E Tiago tem autoridade para escrever sobre oração, sobre fé. Tiago, aqui é um dos irmãos do Senhor Jesus, filho de José e Maria. E a Bíblia diz lá em João capítulo 7 que os irmãos de Jesus não criam nele. Por um tempo, Tiago não creu em Jesus, mas agora ele estava crendo. E ele diz aqui, versículo 2, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, e aqui vem um ponto, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, você pode ler comigo bem forte, versículo 7, vamos lá? Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza, e nunca sabe o que deve fazer. Falta-nos firmeza, falta-nos crer, falta-nos atitude. Tiago é muito claro, direto. Ora e pede, mas não recebe. Primeiro motivo para não receber é porque não crê, é instável. Está no céu, na segunda, na terça está no inferno. Na quarta está no céu, na quinta está no inferno. Falta constância. E mais, pulando um pouquinho para frente aí, lá no capítulo 4, ele nos espeta um pouco mais, nos confronta um pouco mais no capítulo 4, dizendo, a partir do versículo 1, olha só: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que são sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas. Eu lhe pergunto, alguém de nós aqui quer muita coisa? Você já pensaram, você quer muita coisa? Eu quero muita coisa, e muitas coisas eu não preciso. Ele está dizendo, e se nós formos sinceros, nós vamos reconhecer isso. Ele diz aqui, vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Olha que verdade essa aqui. Não conseguem
o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, Tiago escreve. É tão real isso em nossas vidas. Quantos que nós percebemos que estão numa necessidade, num apuro, e clama a Deus? Exemplo clássico: um emprego. E aí recebe o emprego, mas por conta do emprego para de buscar a Deus. Não, mas é porque não tem mais tempo. Não, a questão não é tempo. A questão é que para de buscar a Deus. Parar uma coisa. Estou falando de diminuir o tempo. É lógico, a pessoa não trabalhava, tinha 4, 6, 8 horas por dia disponível. Não é disso que eu estou falando. A pessoa para, não ora mais, não lê mais a Bíblia, não jejua mais, porque recebeu o que queria. Tiago nos revela, dá um tapa na nossa cara. Gente infiel, versículo 4, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ora, por que nós não conseguimos crer e ver milagres? É porque nós pedimos mal, pedimos para nós mesmos. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que Tiago e João, a mãe de Tiago e João, uma mãe sem sabedoria, chegou para Jesus e falou: Senhor, eu tenho um pedido para fazer. Chegou direto para Jesus, pediu para a pessoa certa, sim ou não? Foi direto. Senhor, e o Senhor Jesus atendeu, Ele é bondoso, misericordioso. Pois não, o que você deseja? Olha, que um dos meus filhos, quando o Senhor vier na glória, um dos meus filhos um sente à direita e outro sente à esquerda. Eu lhe pergunto, isso beneficiaria quem? Olha ao nosso coração. Egoísmo. Para que Jesus faria isso? Primeiro que é da briga entre os dois filhos dela, porque quem sentaria à direita? Já começaria aí o problema. Quem que ficaria o lado melhor, que é o direito? Não é para isso que Jesus veio, amados. Perceba. Não adianta ter uma fé voltada para os nossos desejos, apenas para a nossa vontade. Isso não funciona. A oração do Pai Nosso é muito clara ao nos ensinar a clamar, dizer: Senhor, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas nós queremos muitas coisas, isso nos atrapalha. Amados, se isso foi escrito 50, 60 anos depois de Cristo, e Ele está dizendo que que eles queriam muitas coisas, será que nós hoje em 2021, será que nós queremos muitas coisas? O que você acha? Tenha fé em Deus. Você está animado? Quem está animado aí? Amém? Você pode falar para quem está perto de você: tenha fé em Deus. Mas é a fé verdadeira, genuína, amados, para a glória dEle, para a honra dEle, para o louvor dEle, para que Ele seja glorificado, Ele seja louvado, Ele seja exaltado. Enquanto houver em nós o resquício do eu, isso limita o agir de Deus. E olha que Deus, com a sua graça e misericórdia, ainda faz muita coisa quando nós oramos. O pouco que nós oramos, Deus, com graça e misericórdia, ainda nos atende muitas vezes. Mas nós precisamos eliminar o eu. João disse: importa que ele cresça e eu diminua. Você sabe em que contexto João disse isso? João, você sabe, João Batista veio antes pregando o arrependimento, e conforme ele pregava o arrependimento, várias pessoas iam se convertendo, sendo batizadas no Jordão, e muitos dos seus discípulos
Aliás, os seus discípulos iam aumentando em número. Mas aí veio Jesus, e foi batizado por João. João teve a oportunidade de batizar o Senhor Jesus. Nós sempre falamos aqui no curso de batismo, é errado quando nós falamos assim, eu me batizei. Não, você não se batizou, alguém batizou você. Amém? Nem o Senhor Jesus se batizou, ele foi batizado. Mas João Batista o batiza, e Jesus então começa a fazer os seus discípulos, a pregar o Evangelho. E alguns discípulos de João falam assim, olha, a meninada, né, os imaturos, a gurizada. Sabe, amados, que nós precisamos crescer e amadurecer. É normal na nossa vida uma etapa de imaturidade, é normal, é comum isso aí, faz parte da caminhada, mas nós precisamos amadurecer, amém? E a maturidade tem a ver com abrir mão de si mesmo. Alguns garotões ali, gurizada nova, estavam aprendendo, chegou para João Batista, olha, ele está indo, e seus discípulos estão indo atrás dele, estão acompanhando ele, preocupados com a fama de João Batista. O que João Batista responde? Importa, é necessário que ele cresça e eu diminua. Você entende isso? Você compreende isso? Quando nós oramos com a fé em Deus, Ele responde. Ele responde, e mesmo o não de Deus nos traz paz, alegria, contentamento, mesmo o não de Deus. Tiago é claro, é incisivo, pedem e não recebem, porque os seus motivos são maus. Qual que é o motivo? Isso ninguém pode dizer, só você e Deus. É algo que eu preciso analisar, qual que é o motivo? Amém? Quem está entendendo aí? Estão comigo? Glória a Deus. Continuando então, voltando lá para Marcos 11, nós já vamos encerrar. Aqui é jogo rápido. A gente vem aqui apanhar um pouquinho da palavra, se arrepender, né? Ser abençoado e voltar para casa, para começar a praticar, porque se não praticar vai apanhar de novo. Mas é bom apanhar de Jesus. A Bíblia diz que Ele como Pai nos corrige, é bom ser corrigido. O mundo maldito, maligno, diz que nós não podemos corrigir. E qualquer um que tem um pouquinho de senso de noção da realidade, sabe que corrigir não é humilhar, castigar, torturar, não é disso que estamos falando. Basta ter um pouquinho de miolo dentro da cachola. O Pai, Ele corrige. O nosso Pai Celestial, Ele nos corrige, porque Ele nos ama. O que não está nem aí, infelizmente temos muitos que não são homens, são meros seres do sexo masculino, que não assumem a paternidade, tem que ficar oficial de justiça correndo atrás, para pagar um alimento, para pagar uma pensão. Esse pai não é pai. Agora o pai que está presente, se preocupa, corrige, disciplina, esse ama. Se você concorda, diga amém. Mas também não precisa concordar. Continuando aqui, versículo 24, por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. 25, e quando estiverem orando, e aqui vem o ponto, mais um ponto, e é o último, quando estiverem orando, olha só que desafio, perdoem os que os ofenderam. Desafio, perdoe. Quando estivermos orando, precisamos perdoar. E se existe algo que é real, algo que é urgente, algo que é necessário dos mandamentos bíblicos, é perdoar. E não é apenas porque traz alívio, traz cura mental, traz saúde emocional. Porque
a Bíblia é muito direta e clara ao dizer que se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoa. É simples. É muito direto e simples. E mais uma vez somos confrontados. Porque se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Isso é um confronto. Por isso que a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus. Eu preguei para os homens esses dias aqui, você já lutou com Deus? Por isso que Jacó lutou com Deus, porque é uma luta, amados. Porque Deus nos dá a palavra da verdade, a maravilha, mas nós lutamos, nós resistimos, nós esperneamos, nós não queremos. Quantos ouvindo essa mensagem agora, seja online, seja aqui presente, quando ouviu o perdão, opa, não é assim não. Não, perdoar não. Não, isso aí não é para mim não. Olha o que diz aqui, versículo 25 e 26. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se eu não perdoo, Deus não perdoa. Sabia que Deus não perdoa? Parece até uma blasfêmia, né? Falar que Deus não perdoa. Porque a gente é muito santo, a gente é muito religioso, né? Então, a gente sempre fala, Deus é bom, Deus perdoa, Deus ama. A Bíblia diz que Deus não perdoa se eu não perdoar. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz aqui, e quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que, olha só, o Pai de vocês, que está no céu, ainda o Pai, perdoe as ofensas de vocês. É fácil perdoar? Lógico que não. É natural perdoar? Não é natural perdoar. Mas é uma dinâmica do reino de Deus. Se você não compreende, quando estivermos na glória, a gente pode perguntar para Deus por quê. E se Ele quiser responder, Ele responde. Mas o fato é que é uma dinâmica aqui. Eu posso entender que a partir do momento que eu não perdoo alguém, eu estou me colocando no lugar de Deus. Porque se alguém pode matar, se alguém pode condenar, se alguém pode amaldiçoar, a Bíblia é muito clara ao dizer que é Deus. Que Deus mata, Deus castiga, Deus amaldiçoa. Tem vários versículos que ensinam isso aqui. Se Ele não faz isso comigo é porque eu sou bom? Não. É porque Jesus Cristo morreu por mim. E eu creio em Jesus e creio no perdão e graça dEle. Mas eu preciso perdoar, porque senão Deus não me perdoará. Talvez isso te responda porque as suas orações não são respondidas. Logicamente, e Deus não ignora isto, e não ignoramos isso, há algumas situações onde o perdão é mais difícil. Isso não há dúvidas quanto a isso. Há situações em que o perdão é impossível. Há situações que o perdão ele é impossível. Mas Deus é o Deus do que, amados? Deus é o Deus do impossível, sim ou não? Nós falamos isto, nós expressamos isto, mas não cremos. Uma das formas que nós constatamos isto é porque o perdão muitas vezes ele é impossível e nós não conseguimos crer que Deus é o Deus do impossível e perdoarmos para que Ele nos perdoe. Então esse tema, essa mensagem, ela é muito séria e necessária na minha vida, e acredito que na sua também. Eu preciso orar, meu coração precisa estar convertido ao Senhor. A minha oração não pode ter por objetivo as minhas vontades. É interessante, certa vez Jesus estava passando diante de uma aldeia de samaritanos, e aquela aldeia não deixou Jesus entrar. Falou, não, aqui você não vai passar não. A gente sabe que tinha uma rixa, né, entre os judeus e os samaritanos.
Então João fala para Jesus: ó Senhor, se o Senhor autorizar, a gente ora agora e cai fogo do céu e mata todo esse povo aí. Aí tem uma fé violenta, né? Pensa numa fé. Jesus falou: que espírito é esse? Que espírito é este? Será que aquele espírito que diz assim: quando eu receber a vitória, você vai ver e vai se arrepender e vai aplaudir? Esse revanchismo, gospel, maligno. Porque às vezes a gente quase que faz uma macumba gospel, né? Ora para o outro morrer, o incrédulo, o infiel, o pecador. Vai pegar uma doença, vai ficar na cama para se converter. Quase que é uma macumba gospel, né? Faz um trabalho gospel, né? Só não mata o sapo porque tem nojo de pegar no sapo. Senão até matava o sapo, colocar um versículo na boca do sapo. Que espírito é esse? Jesus estava sendo crucificado, o que ele disse? O que ele orou ao Pai? Você sabe? Uma das coisas que ele orou ao Pai quando estava sendo crucificado: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Não sabem, amados, nós não sabemos o que fazemos. Ele sabe, pastor, ele sabe. Isso é safado. Isso sabe que está fazendo sim. Amados, a Bíblia diz que nós estamos cegos, e só a luz do Evangelho pode tirar essa venda de nós. Nós estávamos cegos, a Bíblia diz isto. Eu quero orar contigo nesta noite, com a seguinte expectativa: que eu, que você, nós comecemos a caminhar nessa verdade. Comecemos a praticar isso aqui, porque isso aqui não é algo da noite para o dia não, amados. Isso aqui não é algo que acontece no prim-pim-pim. Por isso que a Bíblia várias vezes diz: olha, a obra que o Senhor começou em nós, ela será completa. Será completa, ela não está completa ainda. Agora eu preciso abrir meu coração e me dispor a começar a fazê-la. Porque o Senhor me julgará pelo que eu estou fazendo, mas também pelo que eu não estou fazendo. Amém? Se você pudesse colocar em pé para nós orarmos então. Jesus não fez ali um truque de mágica, não fez um entretenimento para os discípulos quando ele secou aquela figueira. Jesus não está nem um pouco preocupado. Deus nunca ficou preocupado, nunca estará preocupado em se justificar. Quem é um homem? Basta ler Jó. Você lê Jó, tudo que acontece com Jó, até hoje a gente se questiona, e vem os amigos de Jó e questionam, aí Deus se revela no final e não explica. Ele só diz: quem é você para me questionar? Quando eu fiz o mundo, onde você estava? Quando eu contei as estrelas, você estava onde? Que eu não lembro de você lá. Quando eu pus limite no mar para ele não avançar, eu não lembro de você lá. E termina nisso, e Jó fala: eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem. Glória a Deus. E a sorte dele foi mudada. Deus não está preocupado em responder nossos questionamentos egoístas, mas Ele está disposto a revelar a glória, revelar a verdade, revelar maravilhas àqueles que se dispõem a servi-lo, a colocá-lo em primeiro lugar. Amém? Você crê nisso? Isto é um evangelho, amados. Isso é uma caminhada com Deus. Vamos orar?